Ricardo, e aí? Como é que vai seu computador aí? Então vamos lá. Pedi para avisar novamente, professor, do nosso sorteio de hoje, né? Os brindes, como falei no início, do Padre Roger Luiz, o livro sobre o Beato João Paulo II, o livro do Monsenhor Jonas Abib sobre Nossa Senhora e o livro do Senhor Dogmas da Fé. Então, a primeira pessoa que ligar no 12-3186-2600, se associando pelo débito automático, nós vamos enviar esse livro. E também, professor, no início do programa, eu falei sobre a promoção, 30% de desconto nos todos os produtos da Canção Nova. Essa promoção começou hoje ao meio-dia e vai até sábado, 31/3. Então, você aí que quer adquirir um produto da Canção Nova, esse é o momento. Nesse mesmo telefone, 12-3186-2600. Ricardo, aí eu quero fazer aqui um reforço. Nós estamos, que dia hoje? 29. O mês está acabando. A campanha não está fechada. O que significa isso? Falta dinheiro para pagar todas as despesas da Canção Nova. E se a campanha não fecha, o que acontece? A Canção Nova tem que ir no banco. Não tem outro jeito. Ela não pode deixar de pagar a Embratel, não pode deixar de pagar a água, a luz, o telefone, os funcionários todos. Não pode. Não para a transmissão. Então, vai ao banco. E você sabe o que significa ir ao banco, né? Então, eu peço a você o seguinte: faça um esforço. Compre um produto, ajude na campanha. Você vai levar para casa um produto bom, você não vai levar, desculpe a palavra, uma porcaria, que vai ficar jogado lá no seu armário, você não vai usar, ninguém vai usar. Quantas coisas a gente compra, gente, que fica às vezes jogado num canto que você não usa. Não é verdade? Mas um produto desse você vai usar. E se você não for usar, você pode dar para alguém que vai usar. Entendeu? E você vai ajudar a Canção Nova a fechar essa campanha. Não pode ficar sem fechar a campanha. É muito duro pagar juros, gente. Vocês sabem o que eu estou falando. Então, vamos em frente. Ricardo, eu quero dar mais uma notícia. Aliás, eu quero ver se você tem alguma pergunta aí antes. Eu tenho pergunta já falando sobre o Tríduo Pascal. Então vamos lá, não, vamos então. Então vamos. O Kleber de São Paulo está querendo saber o seguinte: se o Tríduo Pascal se inicia na quinta-feira ou na sexta-feira santa? Quinta-feira. Quinta-feira. Inclusive, aproveito, Ricardo, para responder uma pergunta que as pessoas me fizeram essa semana. Que dia termina a Páscoa? Desculpa, a Quaresma. A Quaresma começa na quarta-feira de cinzas. O Papa Paulo VI definiu que a Quaresma termina na quinta-feira santa, imediatamente antes da missa do lava-pés. Ok? Então, quando é que termina oficialmente a Quaresma? O documento do Papa Paulo VI, que não foi alterado pelos outros papas. Termina na quinta-feira, antes do começo da missa do lava-pés. Eu estou dando risada porque um rapaz perguntou que ele fez uma promessa de não tomar cerveja na Quaresma. E quer saber qual é o momento que ele pode tomar a cervejinha dele. Eu digo, olha, se você fez isso mesmo, faz o seguinte: e espera até o domingo da ressurreição. A Páscoa, né? Espera até a Páscoa. Já chegou até quinta-feira, mas a Quaresma termina na quinta-feira, ok? Antes da missa do lava-pés, ok? Agora, a pergunta aí... E o Kleber, esse do Tríduo Pascal, faz duas perguntas. Sim. Qual o simbolismo da entrada de Jesus em Jerusalém montado um jumentinho? Nossa, que simbolismo bonito. O profeta Zacarias já tinha profetizado, né? Que o Messias ia entrar num jumentinho, filho da jumenta. Gente, que coisa bonita esse significado. É aquilo que eu falei, é o Cordeiro de Deus, manso. Né? O Papa Bento XVI disse, o ano passado, numa pregação dele, que ele acha, ele não colocou como verdade de fé, nem como dogma, mas ele acha que o Judas traiu Jesus, porque Judas ficou decepcionado com Jesus. Imagina o meu rei, o meu chefe, entrar em Jerusalém montado num burrinho. É um chefe muito vagabundo esse. Entenderam? O Judas, como ele era zelotes, o que eram os zelotes? Aqueles sicários, né? Judeus que queriam a libertação de Israel, botar César para correr, botar Pilatos para correr na força das armas. Mas daqui a pouco o meu libertador vem montado num burrinho. Toque, 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 toque. Esse cara não vai libertar ninguém. Eu vou vender esse cara. Foi lá e vendeu por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo. Que simbolismo, hein, gente? 30 moedas. Você sabe, naquele tempo, o escravo era comercializado em praça pública. Olha, eu quero esse, eu quero aquele, eu quero aquele. E o preço médio de um escravo era 30 moedas. Então, Jesus foi vendido como um escravo por Pilatos, por Judas. Não é?
Então, quando ele entra naquele burrinho, o que Jesus quer dizer? O meu reino não é deste mundo. Não esperem que eu venha montado num cavalo branco, como Napoleão Bonaparte, um chapéu bonito, uma farda de gala, uma espada, dizem, não, eu vou entrar. O meu poder é espiritual. O meu poder não é temporal, o meu poder não é derrubar César. O Daniel Rupes, que é um maior historiador da igreja, escreveu a história da igreja em 10 volumes, uma coleção desse tamanho assim que eu tenho lá em casa. O Daniel Rupes, Ricardo, diz assim, a frase que fez a revolução da cruz, ele chama de revolução da cruz, quando o Império Romano se tornou cristão, né? Ele diz que a espada romana se curvou diante da cruz. Pá! Aquele império que quis esmagar o cristianismo, acabou se tornando cristão. Então, Daniel Rupes diz que foi a revolução da cruz. Só que essa revolução não foi feita com espada, nem com generais, e nem com legiões de soldados cristãos. Foi feito com sangue, com oração e com humildade. E ele diz, e a frase, o lema que fez essa revolução, porque toda revolução, gente, ela tem uma filosofia, entendeu? A ação revolucionária é precedida por uma filosofia revolucionária. Qual foi a filosofia revolucionária da Revolução da Cruz? Daniel Rupes diz essa frase, meu reino não é desse mundo. Por que os mártires tiveram força para enfrentar os leões? Entregar a vida. Porque o meu reino não é deste mundo, eu vou ganhar a vida eterna. Por que os monges e os eremitas e os cenobitas foram para o deserto e passaram a vida num deserto, como um São Pacome, um Santo Antão, e aqueles milhares de monges que foram para o deserto no século II, século III? Diz que o demônio reclamou para Santo Antão, ô Santo Antão, eles estão tomando meu espaço aqui. Os demônios reclamaram para Santo Antão, Santo Antão, eles estão invadindo meu pedaço aqui. Santo Antão tinha as suas conversas com o demônio, né? Foi o primeiro monge. Por que esses homens foram para o deserto? As mulheres depois fundaram mosteiros de mulheres no mundo inteiro. O meu reino não é deste mundo. Entendeu? Então Daniel Rupes diz que, então o que Jesus montado no jumentinho quis dizer para nós, meu reino não é deste mundo. Não é com toda essa pompa, poder e glória que eu vou dominar o mundo. Não, vou dominar o mundo pela minha morte, pela minha ressurreição. E dominou. E esse Cristo ressuscitado chegou até nós. É a maior prova da ressurreição. Eu aproveito para falar aqui o seguinte, né? Nós celebramos no auge da Semana Santa a ressurreição de nosso Senhor Jesus. Esse é o objetivo principal da Semana Santa, a Páscoa. Aquela passagem dos judeus da escravidão do Egito para a libertação da terra prometida, atravessando o Mar Vermelho, é o símbolo da Páscoa para nós, da Pessah dos judeus, né? É o Cristo que passa da morte para a vida, através da cruz, né? Então, ressuscitou. Quem quer destruir o cristianismo, preste bem atenção, você que é cristão, quem quer destruir o cristianismo, tenta atacar a ressurreição de Jesus. Jesus não ressuscitou nada. Chega na época de Páscoa, pode observar. Vai ter revista trazendo artigos sobre isso, vai ter filme falando disso, e de vez em quando você acha umas revistas que dizem, não, Jesus não ressuscitou não, Jesus estava lá adormecido na cruz. Eu tenho vontade de chamar um escritor que escreveu um negócio, diz assim, tá bom, deixa eu fazer um teste com você, eu vou flagelar você, com 40 chibatadas, a ponto da tua carne cair aos pedaços do seu corpo. Porque Jesus foi chicoteado com um chicote que tinha 3, né, fios, e na ponta tinha pedacinhos de bolinhas ou de ossos. Quem estuda o Santo Sudário, e aquilo 40 vezes rasgando o seu corpo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou flagelar você desse jeito, eu vou coroar você de espinhos. Foram mais de 30 pontos que feriram a cabeça de Jesus e lavaram Jesus de sangue. Depois eu vou deixar você uma noite inteira
preso. Eu vou submeter você a uma série de gozações dos soldados e tal. Depois eu vou fazer você carregar uma cruz pesadíssima. Quem já esteve em Jerusalém, como eu, que já fiz a via sacra em Jerusalém umas 10 vezes, por causa das peregrinações, né? Subir aquela rampa toda até o Calvário. Depois eu vou pregar você na cruz, por 3 pregos, vou deixar você pendurado por 3 pregos. E você vai ficar ali adormecido. Depois eu vou tirar você dali e você vai para casa, tomar um banhinho e tal, e vai para o cinema. Ah, brincadeira, né, Ricardo? Brincadeira. O Cristo morreu mesmo. Não tem dúvida que ele morreu, né? Agora, ele ressuscitou. Ninguém viu ele ressuscitar, mas São Paulo fala, ele apareceu para mais de 500. Ele apareceu para mais de 500, São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e diz assim, e muitos deles estão vivos. No tempo dos apóstolos, tinha testemunhas oculares de Cristo ressuscitado. Não só os apóstolos que estiveram com ele, né, 40 dias. Não, mas São Paulo diz cerca de 500. E muita gente está viva ainda. Por quê? Porque São Paulo não escreveu logo no ano 30, 33, quando Cristo ressuscitou. Paulo escreveu lá para o ano 49, 50. Porque a carta aos Coríntios foi escrita mais ou menos 20 anos depois da ressurreição de Cristo. Então Paulo diz, ainda tem gente viva. E porque naquele tempo você sabe que as pessoas viviam muito pouco, a vida média naquele tempo era 30, 40 anos, a pessoa não passava disso. Só quem tinha muita saúde, porque, claro, não tinha antibiótico, não tinha recurso que nós temos hoje, São Paulo fala, ainda tem muita gente que viu Jesus. Agora, a prova maior para mim da ressurreição, gente, não é isso. A prova maior para mim da ressurreição chama-se igreja. Por quê? Essa igreja chegar até nós, com 2000 anos. Qual é a instituição que tem 2000 anos? Qual é a instituição que é capaz de enfrentar tudo que a igreja enfrentou e não acabar? Roma, o Império Romano, era a maior potência que existia no mundo. Até hoje não houve um império tão grande quanto o Império Romano. E esse império não conseguiu acabar com a igreja. Aqueles homenzinhos simples que vieram lá da Galiléia para Roma, Pedro, Paulo, e depois Lucas, e depois revolucionaram o império, a ponto do último imperador pagão, o Juliano, o apóstata, né, morrer dizendo assim, no ano 363, morreu dizendo assim, tu venceste, ó Galileu. O último imperador que tentou ainda paganizar o império, que estava se tornando cristão. Tu venceste, ó Galileu. Como diz, você está vivo. É por isso que os teus filhos enfrentam as espadas dos imperadores, os dentes dos leões, e vão para o deserto. Gente, se não é a ressurreição de Cristo, não haveria essa força para os cristãos. A troco de quê? Em nome de quê que eu vou enfrentar o dente dos leões? Eu vou jogar minha vida toda num deserto? Que só tem areia e sol e escorpiões e bichos, e vivendo ali a pão e água, a troco de quê? O Cristo ressuscitou. Tem inclusive uma história bonita, Ricardo, muito bonita. Quando houve o concílio de Éfeso, no ano 325, que aconteceu a primeira grande heresia dentro da igreja, que foi o arianismo. Ário era um presbítero de Alexandria, no norte do Egito, e era um presbítero assim, carismático, no sentido de que movia muito o povo, e o Ário começou a dizer que Jesus não era Deus. Era a mais bela criatura de Deus, a mais perfeita criatura de Deus, mas não era Deus, não era o Criador. Se a criatura não pode ser Deus. O arianismo foi uma das piores heresias da história da igreja. A igreja levou 4 séculos, 400 anos para vencer o arianismo. Santo Atanásio, que era bispo de Alexandria, foi o grande homem que enfrentou Ário. Aí a igreja convocou o concílio de Nicéia no ano 325. O que Santo Atanásio fez? Santo Atanásio, que tinha sido discípulo de Santo Antão, tanto é que ele escreveu a vida de Santo Antão. Santo Antão foi o primeiro monge do deserto, no Egito. Santo Atanásio mandou um bispo, lá no deserto, trazer Santo Antão para o concílio de Éfeso.
E todo mundo conhecia a fama de Antão. Aliás, ele não foi para o concílio de Éfeso, ele foi para um concílio que houve no Egito. Que Éfeso é ali, Éfeso não, Niceia, perto de Constantinopla. Mas o Santo Antão veio do deserto, aquele homem já velho, com quase 90 anos. Mas ele era um ícone, porque toda a comunidade conhecia Antão. Sabia que ele, desde menino, de 20 anos de idade, ele tinha ido para o deserto. Santo Antão, um dia, escutou uma pregação numa igreja no Cairo, no Egito, onde a passagem do Evangelho era aquela: se queres ser perfeito, vai, vende tudo e me segue. Antão era um jovem rico, saiu dali, transformado, vendeu tudo que tinha, entregou para os pobres, pegou a irmã que ele tinha, pediu para alguém cuidar da irmã dele, e se meteu para o deserto e morreu no deserto com 92 anos de idade, 93 por aí. Muito bem. Santo Atanásio, bispo de Alexandria, no auge da disputa contra o arianismo, não tinha mais recurso, Atanásio mandou chamar Antão do deserto. Antão veio. Entrou na igreja de Alexandria e disse: Jesus está vivo. Eu o vi no deserto. E não falou mais nada. Foi um silêncio sepulcral. Os hereges se calaram e Antão voltou para o deserto. Não fez uma pregação. Ele disse apenas: eu o vi. Porque era um homem que passou, já tinha 70 anos no deserto, disputava com os demônios. Foi entende? Uma palavra assim de fogo. Então, quando eu fico pensando assim, gente, o que levou esse povo para o deserto? Esse povo a enfrentar as heresias. Os nossos mártires do século XX, gente, que estão morrendo por aí hoje. Os nossos mártires do comunismo, os nossos mártires do nazismo. O que dá força a esse povo, gente, se não é a ressurreição de Jesus? São Paulo disse: se o Cristo não ressuscitou, é vazia a nossa fé. Nós estamos perdendo tempo. Porque São Paulo disse: se é só para esta vida que eu ponho a minha fé em Cristo, eu sou o mais infeliz dos homens. Claro, porque São Paulo só sofreu. Foi chicoteado não sei quantas vezes, foi preso não sei quantas vezes, esteve na beira da morte não sei quantas vezes, náufrago não sei quantas vezes. Se é só para esta vida que eu ponho a minha esperança em Cristo, eu sou o mais desgraçado dos homens, porque eu só sofri. Mas eles não. Eu sei em quem eu pus a minha confiança. Eu espero a coroa de ouro que Ele tem para colocar na minha cabeça. É a fé no Cristo ressuscitado. Então, a Semana Santa, gente, sobretudo, é a celebração dessa ressurreição. Aquela missa das 5 horas da manhã, do domingo da ressurreição, que acontece em muitas igrejas, muitas paróquias, né? E ali é o momento de celebrar tudo o que aconteceu na Semana Santa. Mas tem mais coisas, não é, Ricardo? O que você tem aí? Vamos lá. Pergunta. Eu só queria deixar como dica para quem está em casa, ele fez a pergunta sobre a entrada de Jesus. Sempre eu cito aqui, mas o livro Jesus Nazaré do Papa, volume 1 e o 2, é a vida de Jesus, é meu livro de cabeceira, os dois. Está aí, ó. No primeiro capítulo do segundo livro, Jesus Nazaré, o Papa fala da apresentação de Jesus, a subida de Jesus a Jerusalém. E ele explica cada detalhe, por que do manto que jogaram, por que do jumentinho não um cavalo, e vários outros detalhes da realeza de Jesus. Então fica aí a dica. Jesus de Nazaré. Beleza. Boa lembrança, Ricardo. Professor, a Fabiana aqui, ela tem uma pergunta para fazer. Não está dentro do tema da Semana Santa, mas ela quer uma resposta que é rapidinho, você vai responder. Ela está dizendo que é esteticista e gostaria de saber se as cirurgias plásticas e procedimentos estéticos são pecado. Depende. É difícil a gente dizer assim, cirurgia plástica é pecado, não é pecado. Claro que muitas cirurgias plásticas são necessárias, são recomendadas pelos médicos, então é necessário, né? Se a pessoa tem um defeito físico, precisa tirar aquele defeito físico, é claro que não é pecado, né? Um defeito nas orelhas, um defeito no nariz, um defeito na boca, lábio leporino, outras coisas, não há nenhuma. Agora, quando não há defeito nenhum, e apenas uma questão de mais vaidade,
Aí precisa questionar. Precisa questionar. Entende? Porque Deus me fez assim. Tá certo? Claro que eu posso melhorar a minha aparência. Eu faço a seguinte reflexão, sabe, Ricardo? Por que eu devo ser bonito, Ricardo? Não é para mim, é para você. É para você. Você olhar para mim e dizer, nossa, que cara elegante. Não é verdade? Por que eu não vou chegar aqui feio, sujo, rasgado? Porque você vai ficar aí, pô, não dá gosto de ver um cara desse aí, né? Então, a gente tenta ser bonito, perfumado, não é pra gente. Porque a gente não sente mau cheiro da gente, né? Os outros sentem. Sente, como sente. Dizem que o dono do mau cheiro não fica preocupado, mas os outros ficam. Então, a gente deve botar um perfume, uma roupa bonita, para os outros. É caridade. Então, eu acho o seguinte, na medida que eu preciso me apresentar melhor para o bem dos outros, está tudo bem. Agora, não só por pura vaidade, né? Ah, eu quero aparecer, eu quero ser... Aí precisa questionar, entendeu? Precisa questionar e precisa tomar cuidado, porque a medicina plástica, como qualquer outra atividade profissional, ela rende dinheiro. Não estou aqui fazendo nenhuma acusação aos cirurgiões plásticos, não, eu mesmo procuro, já tirei verruga daqui, coisa dali e tal, nada, mas precisa também, a gente sabe, onde entra o dinheiro tem que ter cuidado. Né? Porque nem sempre é necessário. É isso aí. Lembrando que a beleza é sempre um padrão cultural de uma época que muda de uma para outra, né? E o Papa sempre nos ensina que a beleza reflete o belo por excelência. A beleza é essencial. E aqui vale a pena a gente falar isso, Ricardo. Nós estamos cultivando o feio. O feio, Ricardo. Precisa chamar. Nós temos que parar de cultivar o feio. Quando eu falo cultivar o feio, gente, tem música feia. Tem filminho de criança horroroso. Monstros horrorosos. Gente, para com isso. Vamos cultivar o belo, gente. Né? Esses dias estava uma música lá. Aí se eu te pego, aí se eu te pego. Isso é música, Ricardo. Isso não é música. Isso entendeu? É uma tragédia. Eu fico lembrando. Aí vamos me chamar de velho, mas paciência, né? Dolores Duran. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver, a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Mas não é bonito? É uma poesia na música. A poesia, você pega lá entende? Agora, aí se eu te pego, aí se eu te pego e daí? Para te bater, para te machucar, para abusar de você, para fazer de você uma laranja que eu tiro todo o caldo, bebo todo o seu prazer e depois eu jogo você no lixo. É para isso. E o negócio vem de milhões. Então, o que quer dizer isso? Nós estamos cultivando o feio na música, na arte, no filme. Entende? Gente, Deus não é o autor do feio. Deus é o autor do belo. Você falou muito bem. O Papa toda hora fala isso. A arte sacra tem que ser bonita, a música tem que ser bonita, o belo, porque o belo é o reflexo de Deus. Gente, então vamos prestar atenção nessas coisas. Nós não podemos, nós católicos, nós cristãos, deixarmos nos levar pelo feio. Não, vamos cultivar o belo.